meus amores, tudo bem com vocês? Olha a gente aqui de novo para mais um Tira Tema. O tema de hoje é benefícios assistenciais, que o pessoal conhece como BPC, LOAS, Amparo. Aí hoje é a seguinte pergunta, doutora. Você vai começar assim? Já vamos tá mandar bom. a pergunta. Vamos embora. É o seguinte, as pessoas sempre chegam no escritório e perguntam: eu nunca contribuí para o INSS, eu tenho direito a receber algum benefício? Eu posso me aposentar? Eu posso receber auxílio-doença? E aí, quem nunca contribuiu para o INSS, não tem aquele requisito que a gente falou da qualidade segurada, da carência, tem direito a algum benefício? Ela já começou de supetão, né? Não, geralmente o pessoal faz, eu quero me aposentar. Tá, você contribuiu para me encostar, né? Nunca contribuí. E aí a gente faz, quer que obre milagre? E agora? Não, brincadeira, vamos lá. O Amparo surgiu justamente, o Amparo, o benefício assistencial, o BPC, LOAS, enfim, ele surgiu, ele não é nem considerado benefício previdenciário, que a gente entende benefício previdenciário é aquele que tem uma fonte na verdade, você paga para ter retorno, que é a chamada qualidade segurada. Existe esse pressuposto aí, esse requisito indispensável. Quando a gente fala em benefício assistencial, inclusive o fundo que paga esses benefícios é diferente do fundo previdenciário, apesar do órgão gestor ser o mesmo que é o INSS. Isso porque, como não há contribuição, ou se houve, não houve o suficiente para, por exemplo, no caso da aposentadoria, os 15 anos, as 180 contribuições agora, né? Ou você tem muito tempo que deixou de contribuir, aí você perde a qualidade segurada, ou seja, a cobertura. Então, a única alternativa, se você preencher os requisitos, seria o benefício assistencial, o amparo ao deficiente ou o amparo ao idoso. Né? E aí a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, não é só o fato de você não ter contribuído que obrigatoriamente vai lhe dar direito ao assistencial, mesmo que exista uma deficiência ou a incapacidade que a gente ainda vai discutir. Mas, enfim. E no amparo ao idoso, não basta só você completar a idade. Que a gente precisa chamar a atenção que tanto faz homem como mulher, a idade é a mesma, 65. Não tem essa diferença como tem na aposentadoria por idade, que a diferença chega a ser de 5 anos. Mas existem outros requisitos que você vai falar agora. Vamos lá. Então, é isso mesmo. Não basta preencher o requisito da deficiência ou preencher o requisito da idade. Tem outro critério, né, que a legislação estabelece, que é o requisito da miserabilidade. Eu não gosto desse termo, eu acho... É um nominho feio, agressivo, né? Eu acho pejorativo, enfim. Prefiro usar a insuficiência econômica. O que é isso? Quando a pessoa ela não tem condição financeira. Ela falando bonita, mais bonita. Ela não tem uma condição financeira de prover o seu sustento, ou sua família também ali, o grupo familiar não tem condição de fazer. E aí que o Estado entra também aí para prover o sustento daquela pessoa que tem uma situação de vulnerabilidade, seja pela idade, seja pela deficiência. E daí a gente falar um pouco aqui sobre a questão da diferença entre incapacidade e deficiência, porque até os próprios peritos INSS, peritos da Justiça confundem esses termos, e a gente sabe que a deficiência é muito mais ampla. Tanto é que, para ser avaliado, né, nesse caso, é feito uma perícia biopsicossocial, uma perícia conjunta, o médico, o perito médico e a assistente social, que vão avaliar essa situação para saber se a pessoa se enquadra, se realmente ela tem direito ou não. Quanto à incapacidade, a gente já viu, você estar impossibilitado de exercer a sua atividade laborativa por um período superior a 15 dias, já é considerada incapacidade. Então, a deficiência ela é um conceito mais amplo, ela abrange muito outras coisas, outras áreas da vida como um todo, como também a gente sabe que a dificuldade em comprovar, em alguns casos, é maior. Você comprovar o impedimento a longo prazo, que essa situação ela não pode ser modificada aí, pelo menos dentro de um prazo de 2 anos. Certo? E aí, no caso, essa vulnerabilidade, voltando a falar, né, aqui puxando o início da fala,
qual é o critério que a lei estabelece? Que a renda desse grupo familiar seja igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo por pessoa. Mas aí tem exceções. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas exceções pra gente. Tá, antes de falar das exceções, a gente precisa deixar claro que o meio de se verificar essa questão da renda é através do CAD único. E aí a gente já vem batendo desde o início a importância do CAD único. Não só está atualizado, como está o grupo familiar completo. E aí não é todo mundo que mora na casa que obrigatoriamente vai fazer parte do grupo familiar para o benefício de amparo. Tem uma diferença aí, mas enfim. E que nesse CAD único, inclusive, as informações que eles pedem, informação sobre a renda, informação sobre os gastos que você tem. Então, essa informação prévia que vai para o CAD único, ele é migrado também para o INSS. Então, existe a gente pode flexibilizar no INSS essa questão desse mínimo, que a gente sabe que 1/4 de salário mínimo hoje eu sou ruim de conta, eu sou boa quando é 30%. Mais 25% de 1.320 vai dar mais ou menos aí 240. Mais ou menos. R$240. Se não for, depois vocês corrigem. Mas é exatamente isso. Aí você pega o salário e aí divide por 4, você vai chegar ao valor aí exato, né? No INSS é critério matemático. Ultrapassou esse valor, num primeiro momento é negado. A não ser que você prove que você tem despesas, e aí existe uma tabelinha do INSS que determina o valor que vai ser abatido, despesas de medicação, de fralda, de coisas que não são fornecidas pelo Estado, e aí quando eu falo Estado, seria União, Estado e município, né? E que você tem que comprar. Então, para provar, inclusive, que não fornece, não adianta você falar de boca. Você tem que pegar declarações dos órgãos municipais e estaduais de que eles não fornecem aquela medicação ou aquele item. Né? Fralda descartável, a gente sabe que não fornece, a não ser que seja por meio judicial, mas é raro. Mas algumas medicações a gente sabe que não são fornecidas pelo SUS. Então, não basta você alegar, tem que vir com essa documentação, ou seja, uma declaração do município ou do Estado, não é a declaração do município e do Estado informando que não fornece. E aí, dentro de uma tabelinha que eles utilizam como valores, você precisa de fralda, você comprova que precisa de fralda. Então, está limitado lá, se eu não me engano, a R$98. Eu não lembro exatamente dos valores. Mas existe nessa faixa. Então, se você tem gastos com fralda, por mais que você gaste muito mais do que isso, que a gente sabe que fralda descartável é caro, eles têm um limite de abatimento. Cada categoria eles vão descontando. Mas, em regra, o que vale é isso, é esse 1/4 de salário mínimo. Quando é que você consegue também flexibilizar, fora a comprovação desses itens? Quando, por exemplo, existe uma renda na família que é de um idoso, né? E aí, idoso entende-se para o INSS acima de 65, e que o benefício é de um salário. São os únicos casos que se consegue. Ou se for outro benefício assistencial. Porque no caso é possível acumular. No caso só dá para acumular um? Nada. Na verdade, se você tiver mais de uma pessoa na casa com deficiência, por mais que já exista alguém recebendo, não há empecilho nenhum de recebimento pelos outros. Né? Até porque não entra na conta. Então, na prática digamos que sou eu, meu marido e meus 2 filhos. Se os 2 têm problema, se eu estou dentro do requisito da miserabilidade, se os 2 têm deficiência, os 2 podem receber. Meu marido ficou com algum problema que surgiu deficiência. Pode receber também. Eu não contribuí, cheguei nas 65, posso receber amparo ao idoso. Então, na prática, você, num grupo de 4, você pode ter 4 benefícios assistenciais sem problema nenhum. Porque se a única renda é proveniente desse próprio benefício, ou seja, do amparo, entende-se que aquele benefício é para uso pessoal. Tanto é que, nesse caso, se a pessoa falece, ele não deixa a pensão. Né? Esse é um ponto, né, que a gente fala até uma desvantagem do benefício assistencial. A gente diz que ele tem caráter precário,
Por quê? Ele não é definitivo. Então, quem recebe não tem o que a gente chama de direito adquirido, ou seja, a lei ela pode ser modificada para que esse valor seja reduzido, além da pessoa não receber o 13º salário, não deixar o benefício também para os dependentes, a não ser que ela esteja na qualidade de segurado. E, doutora Ana, eu acho importante a gente esclarecer, é possível, recebendo benefício assistencial, você ter qualidade de segurado, você contribuir de alguma forma para o INSS? Ela foi mais esperta do que eu, porque quem ia fazer essa pergunta era eu para ela. Enfim, é possível. É possível desde que você faça a contribuição. O que é que a gente pega muito? As pessoas às vezes contribuem, tem um tempo bom de contribuição, mas chegou nos 65 e ainda está faltando tempo para os 15 anos. Então, há duas possibilidades aí. Se ela preencher o requisito da miserabilidade, quando completar os 65, pede um amparo, mas continua recolhendo como facultativo. Tanto para fechar essas 180 contribuições, para lá na frente pedir uma aposentadoria, quanto também para recuperar sua qualidade de segurado. E aí, qualquer imprevisto nesse meio do caminho, imprevisto seria o quê? Mais especificadamente, porque é mais comum o falecimento. O óbito. Né? Doutora, tem outras possibilidades? Tem, muito rara. Por exemplo, você pode ter direito a um salário maternidade por adoção. Mas é muito raro. A gente está falando pelo que é mais comum. E, na verdade, o mais comum seria preenchimento do tempo para aposentadoria por idade. E também a questão da cobertura, que é a qualidade segurada, para em caso de falecimento, se você tem dependente direto, ficar o benefício. Mas compensa, só vai aumentar, porque a gente escuta muito isso, né? Muito. Só vai, no caso de quem está pensando em recolher para completar o tempo para aposentadoria, porque a gente acha que é eterno, a gente nunca faz cálculo pensando na morte. Mas aí quando você passa essa possibilidade, às vezes a pessoa diz, mas eu vou pagar 11%, vamos pensar aqui, que é o mínimo do facultativo, hoje está dando 145. Setembro de 2023, 145. 145 e alguns 20. quebrados. Bem em 20, eu gerei ontem, na verdade essa semana, a guia. Então a pessoa vai dizer, compensa eu fazer contribuição para aumentar só o 13º, porque na prática, teoricamente, e aí é necessário cálculo, a aposentadoria provavelmente seria de salário mínimo também. Mas o que é que a gente diz que compensa? Apesar de, na prática, é só o 13º? Não. A doutora Natália acabou de explicar o pior do benefício do amparo, que é justamente essa precariedade. De que você tem hoje, mas não sabe se tem amanhã. Porque as regras podem mudar. Podem ser modificadas. Além do que, a situação desse grupo familiar, ela pode vir a ser modificada. E aí, de repente, algum dos componentes pode vir a oferir uma renda maior do que o permitido. E aí, o INSS vai lá chamar, vamos aqui, né? Na verdade, ele nem chama, você só descobre quando você vai sacar e não tem, né? Tá lá, benefício bloqueado. Na verdade, eles nem bloqueiam, eles suspendem inicialmente, né? Isso. Na verdade, o chamar que eu falo é exatamente suspender ali o benefício, né? Dar esse aviso para a pessoa, para que a pessoa procure e esclareça de onde é que vem aquela renda, né? E esclareça a situação do grupo familiar. Inclusive, muitas pessoas que passaram aí pelo pente fino, né? Tiveram... Tem outro engatilhado. Para quem não tá ligado, existe outro pente fino engatilhado. Na verdade, eu acho que tá ocorrendo com certa frequência. Sim. Diferente do que ocorreu a primeira vez em 2015, até pela falta de estrutura do INSS, que o INSS não tem estrutura para despachar processos novos. Mas para cobrar. Mas para cortar e cobrar o que eles acham que tá errado, menina, é ligeiro demais. O sistema é uma beleza. Porque exatamente, uma consequência, além de cessar o benefício, você ainda pode ser cobrado para ter que restituir esses valores que foram recebidos de forma que o INSS considera de forma indevida. E aí, em algumas situações, é possível anular o débito, mas em outras a gente sabe que não. E a pessoa pode sim vir sofrer consequências e ter que arcar
com esses valores, restituir esses valores que foram recebidos. Mas aí eu lhe pergunto, mas se a gente está falando na condição de hipossuficiente, ou seja, a pessoa já está recebendo amparo porque teoricamente não tem renda nenhuma. Se não consegue anular esse débito, vai pagar com o quê? Daí é que tá, a pessoa pode vir a pagar através de outros benefícios, enfim. Ou então ficar aí com uma dívida junto à União. E aí eles vão achar um jeito de fazer essa cobrança. Né? É melhor você dever a geótica do que ao governo, né? Pode até demorar, mas um dia essa conta ela pode acabar chegando. Não pense que, porque as pessoas têm essa impressão. No máximo vão cobrar, mas tudo bem. Não vai acontecer nada, eles não vão achar, não tenho bem, não tenho nada no meu nome, enfim. E aí é onde as pessoas se enganam, né? Porque essa dívida vai ficar lá, em algum momento ela pode ter alguma consequência, sim. E aí, ainda falando sobre esses possíveis pente finos, né? Que, na verdade, quando a gente fala em amparo, não é nem mais pente fino. Porque pente fino é aquela operação específica. Eles têm uma data para começar e uma data de terminar. Mas, no caso dos benefícios assistenciais, o que a gente vem verificando é os chamados batimentos. Eles estão sempre verificando. E aí, onde entra a questão da atualização do CAD único. Você tem que atualizar de 2 em 2 anos. Se você não atualiza, eles vão suspender. Meu filho estava no meu grupo familiar, começou a trabalhar logo depois que eu fiz minha primeira atualização. Mas eu não preciso me preocupar, porque eu só vou atualizar daqui a 2 anos. Mas você entende que daqui a 2 anos ele ainda vai estar no grupo familiar? A informação que você deu é que ele estava no grupo familiar e o INSS tem acesso às contribuições dele? Exatamente. Então, não ache que hoje dá para esconder, que a gente hoje, o que a gente diz é que o brasileiro ainda está com o pensamento de que ele pode acessar absolutamente tudo na base do ajeitadinho. Né? Que às vezes a pessoa quer Bolsa Família, quer amparo, quer a baixa renda na energia, quer meio mundo de coisa ao mesmo tempo. E aí esquece que o CAD único hoje é uma das informações mais usadas para concessão, suspensão ou negativa de benefício. Eu acho que se o servidor, se a gente fosse ver o que a base de dados é uma das primeiras coisas que o servidor vai verificar, mesmo em outros benefícios, não só o assistencial. No caso, para concessão uma pensão por morte, por exemplo, que muitas vezes as pessoas têm essa mania, né? Um dos cônjuges trabalham, a pessoa quer receber algum benefício, mesmo que seja o auxílio, e aí acaba, no caso, tirando o outro, deixa só o que não tá trabalhando, para que tenha direito a receber aí o Bolsa Família. Eu vou fazer igual a história. Nem só, porque o Bolsa Família hoje pelo menos tá R$600, né? Você vai dizer assim, não, ainda é alguma coisa. O pior é os casos que a gente já viu, que é tema dos próximos capítulos na nossa conversa sobre pensão, é aqueles casos que os dois são casados no papel, os dois estão recebendo benefício, às vezes é aposentadoria mesmo, ou seja, é benefício que vai deixar a pensão de qualquer forma, e aí eles separam no CAD único, bota cada um num endereço, como a gente já viu, por conta da baixa renda com relação à energia. Cara, faça um gato, mas não me faça isso não, por nosso... que a CELP não escute. O prejuízo é maior. Eu tô vendo gente prestando informação no CAD único que tá vivendo sozinha ou tirando o cônjuge, né, o companheiro, o esposo, a esposa, para reduzir a energia, o valor da energia por conta da baixa renda. Tem noção que você está trocando muitas vezes o mínimo de um salário aí por um desconto de R$100, R$200 numa conta? Sem falar que está prestando informação falsa, né? E aí, quando você precisa que realmente, no caso, ir atrás do INSS para receber um benefício, por exemplo, vão descobrir que em algum momento você prestou informação falsa. E aí, muitas vezes, você perde esse direito por uma informação que foi prestada. Ainda correndo o risco de responder por fraude. Porque crime. Entenda que o CAD único você está prestando informação para o governo. É um órgão oficial que você está dizendo qual é a sua situação. Então, vamos lá. Voltando para o amparo. Porque é um tema tão extenso que a gente vai indo emaranhando nos outros. Antes de voltar, eu acho interessante a gente esclarecer aqui
quem é que faz parte do grupo familiar. Do grupo familiar, né? Netos, os netos entram. Como é essa situação? Menina, ela tá afiada hoje, viu? Vamos lá. Primeiro, é aquele conjuntinho básico que a gente diz, né? Esposo, esposa, companheiro, companheira, filhos solteiros. Quando a gente diz solteiro, não é só porque não casou no papel, não. Porque se a pessoa está em união estável, ela não é mais considerada parte do grupo familiar. A partir do momento que você vive em união estável, você constitui o seu próprio grupo, digamos assim. Então, filhos solteiros, né? Netos, desde que esteja sobre a guarda. Ou que se prove de forma fática que, apesar de não ter a guarda oficial, ou seja, dado pela justiça, na prática, é os avós que tomam de conta, né? São responsáveis diretamente, mas é uma outra discussão. Isso a gente sabe que no INSS é praticamente impossível você comprovar abater, né, o valor se os avós não tiverem a guarda. Dos netos. Ainda com a guarda eles ainda embaçam, mas na prática, se não tiver a guarda, infelizmente no INSS não consegue. Na justiça existe uma flexibilidade maior, mas ainda assim precisa haver comprovação. Aí eu entro em outra pergunta, só para aproveitar esse gancho. Então quer dizer que na justiça é mais fácil conseguir o benefício? Senhor, não, você tá me apertando sem me abraçar, calma. É mais flexível, mas não significa necessariamente mais fácil. Porque apesar na justiça, no INSS, ser um critério matemático, ou seja, 1/4 de salário mínimo, e na justiça, inclusive, tem julgados que foi estabelecido que é meio salário, mas ainda assim, na prática, é mais flexível, inclusive, do que isso. A diferença da INSS para a justiça primeiro, o INSS eles vão levar em consideração a informação que você prestou no CAD único. Então, se você prestou as informações direitinho lá, beleza, não tem discussão, tá dentro do critério da renda, 1/4, tranquilo. Justiça, existe uma visita feita ou por assistente social ou por oficial de justiça, que vai ser feito um levantamento, vai olhar a sua casa, vai entender sua rua, falar com os vizinhos. Assim, o que é que se torna mais difícil na justiça? No INSS só vai a informação que você fornecer. Na justiça, é a informação que o representante da justiça vai colher. Aí, dependendo do representante do INSS, eles vão vasculhar a vida da pessoa por inteiro. Então, assim... Não é só a sua, é da família todinha que tá ali. Não é só do grupo familiar, é da família mesmo. Porque, por exemplo, na justiça já vimos casos práticos que, mesmo não fazendo parte do grupo familiar, um filho que se casou, constituiu outra família. Mas a renda desse filho é muito alta, né? Ultrapassa muito o salário mínimo. E aí já tiveram julgados que entenderam que, nesse caso, a responsabilidade do Estado é subsidiária. Então, primeiro, a responsabilidade é daquele filho de sustentar os pais que estão em situação de vulnerabilidade. Depois é que entra o Estado. No INSS a gente não tem isso, porque eles são mais literais, eles vão pela letra da lei, que aí enquadra ali o grupo familiar. Então, esse filho, no INSS, a renda dele não seria considerada, mas na justiça ela é considerada sim. E aí, nem sempre, por isso que nem sempre na justiça é mais fácil, como também nem sempre vai ser mais vantajoso. Por exemplo, às vezes a pessoa... ela, há uns 10 anos atrás, por exemplo, ela tinha outra realidade, ela tinha outra situação financeira, que hoje não condiz mais, né? Mas ela ainda tem uma casa arrumada, uma casa boa, né? Como as pessoas falam, lá no porcelanato, enfim, uma casa, móveis conservados. E aí, existe realmente na justiça esse preconceito, que é a condição da miserabilidade. Lá, esse critério pesa muito. Então, às vezes, mesmo que a pessoa na prática ela se enquadre no requisito, mas se a casa dela, por exemplo, aparenta não ser aquilo, isso pode ser pesado e vir uma decisão desfavorável, que às vezes não dá para ser modificada, porque o preconceito é maior. Porque como é um olhar humano, às vezes é mais tendencioso a olhar de outra forma.
Apesar de ter algumas decisões em sede de recurso, mas é muito arriscado. Aí é onde a gente volta a falar sobre a necessidade de estratégia. Isso. Muitas vezes é melhor você abrir mão de uma discussão de uns atrasados, que aí eu alerto que muita gente parece que vai para a briga mais por conta dos atrasados do que propriamente do benefício. E a gente sabe que o importante é o benefício. Então, é uma questão de estratégia, você identificar o que é que corre menos risco. Melhor você abrir mão de um certo atrasado e brigar pelo benefício? Ou existe ou não existe risco e você pode ir para a justiça para tentar os atrasados e o benefício atual? Então, tudo hoje, na verdade, a advocacia hoje virou quase um jogo de xadrez. Principalmente quando a gente fala em previdência, em direito previdenciário, porque não é só a lei e portaria que tem mudado. A gente tem visto decisões judiciais mudarem praticamente de semestre em semestre. Sim. E em alguns casos, inclusive, é mais favorável um recurso no INSS, Conselho de Recurso, às decisões, do que na Justiça, principalmente falando em juizado. Então, hoje a advocacia previdenciária é um jogo de xadrez, é tudo uma questão de estratégia. Não existe mais uma receitinha de bolo que você segue, né? E Não por isso tem. a importância de ter um profissional. As pessoas falam, eu vou pagar para um advogado ir lá e protocolar um BPC, eu posso fazer no CRAS, posso fazer... No menino da Lan House. Deixa o menino da Lan House. Troca. Ela tá me podando, eu não posso falar do menino da Lan House. Mas enfim, eu mesmo posso fazer sozinho, ou então alguém... Porque é só agendar, né? É só ir lá no meu INSS. Né? E que é pior, eu vou lhe dizer. Quando tem um marido ou a esposa que ganha mais do que salário, às vezes é pouca coisa. E aí diz, tira o marido, diz que separou. Né? É a coisa mais prática do mundo. Exatamente. E aí esquece dos reflexos. Tá, mas aí a gente tá falando, vamos voltar pra miserabilidade de novo. Sim. Nesse caso, só dá se for salário mínimo? Se a pessoa... deixa eu explicar. Deixa eu explicar a pergunta. Por exemplo, eu tenho um filho, ele tem problemas sérios, exige um medicação, um tratamento todo diferenciado que eu não consegui através do Estado. Quando eu digo Estado, município e União. E aí, meu marido trabalha. Ele recebe, por exemplo, 3 mil reais. Eu posso tentar? Olha, no INSS... É fato. No INSS vai ser indeferido, assim, de cara, mesmo que... Não passa nem pela perícia médica. Provavelmente. Pode ser que, dependendo da forma que for feita a análise... Se você agendar primeiro... Pode ser até que passe aí na perícia médica e seja constatada a deficiência, né? Mas quando chega na parte da análise do CAD único da renda e do grupo familiar, vai ser indeferido sem pensar duas vezes, porque mesmo com todos os descontos, todos os abatimentos que seriam feitos nesse caso, ainda não chegaria o limite, a renda per capita estimada aí, necessária. Mas na justiça é possível, e aí depende da realidade. Depende, porque às vezes vai ser pesado aí nesse caso concreto, por exemplo, qual é o custo real do tratamento, qual é a realidade daquela família, como é que eles sobrevivem, se realmente o valor que um dos componentes, né, do grupo familiar recebe está sendo suficiente para custear aquele tratamento. Várias coisas são ponderadas aí, e aí vai depender muito do olhar aí desse julgador, do tribunal que vai avaliar isso, porque a gente já viu casos, também não é receita de bolo aqui, como eu falei, né? Pode ser que alguns tribunais passem, pode ser que outros não, e isso sempre pesando o caso concreto. Então, não existe uma fórmula mágica. Meu vizinho ganhou com o mesmo problema, eu vou ganhar também. Não, na verdade, é único. A gente volta a falar tudo estratégia, porque é caso a caso. Cada caso é muito único. Porque aí vai ser avaliado várias outras questões. Se a pessoa tem outros imóveis, se tem outros bens móveis, bens imóveis, né, no caso.
Tudo é ponderado. E aí, falando em bens, hoje o INSS é integrado com a Receita Federal. Então, muita gente acha que o fato de não ter carteira assinada, trabalhar avulso, por si só, não vai aparecer renda para o INSS, está tudo certo, eu não vou ter problema. Mas entendam que qualquer movimentação financeira que você faça, principalmente de valores maiores, por exemplo, a gente teve um caso que a pessoa realmente não tinha renda nenhuma comprovada. Ela recebia, inclusive, amparo. Ela vai e compra um caminhão. Né? É. E aí, inclusive, comprou o CPF dele, tudo bonitinho. Aí o que foi que aconteceu? A Receita informou o INSS. Como é que você não tem renda nenhuma, você depende de um amparo e você consegue comprar um caminhão? Não tem como explicar, né? Então, tenham muito cuidado com isso. E muito cuidado, inclusive, com a sua... Se você está recebendo benefício, o que você coloca na rede social. Vamos de novo. INSS é algo prático, é algo técnico, ele vai olhar as informações que você fornece, mas a partir do momento que você tem algum problema que você tem que ir para a justiça, os procuradores vão revirar a sua vida pelo avesso. E, inclusive, está acontecendo muito de pesquisar em redes sociais. Então, os casos mais comuns, você está recebendo benefício porque tem problemas mentais, depressão, enfim. E aí você posta, né? Fotos viajando, fotos... Lá no Instagram é só felicidade. Só felicidade. Então, Então, assim, tomem muito cuidado com isso. Se você está recebendo benefício, entenda, do jeito que a gente disse, não é pro resto da vida. Qualquer hora você pode ser reavaliado. Respeitado aquele prazo de 2 anos. Óbvio, o INSS ele não pode reavaliar antes desse período. A não ser que surjam fatos novos que tragam a questão da reavaliação, mas geralmente isso ocorre na renda. Isso. Né? Deficiência, realmente o requisito de deficiência ele é analisado de 2 em 2 anos. É automático? Não. Não quer dizer que completou 2 anos, o INSS vai chamar para a pessoa para ser reavaliada. Por enquanto é muito difícil até acontecer, né? Essa situação. Mas até eles se organizarem, pelo menos nesse sentido, né? E aí vamos para dicas práticas. Por mais que você não tenha certeza se vai ser chamado em 2 anos, 2 anos e 1 mês, 3 anos, você precisa manter seu histórico médico atualizado. Não vai me fazer, estou recebendo benefício, nunca mais vai olhar para o médico. Porque como é que você prova que houve continuidade da doença? Exato. Então, assim, eu sei que tem muitas coisas para ser discutida, muita coisinha que a gente precisa falar, coisinhas, inclusive, específicas, mas que a gente vai deixar para um próximo capítulo. Sim. E, Pri, aí é onde a gente pede de novo a ajuda de vocês. Então, vão lá, curte, bota o joinha, né, no caso. Manda as perguntas lá, porque a gente vai fazer um episódio só respondendo perguntas. Porque eu sei que o Amparo, ele tem... surge muitas dúvidas. Sim. Porque, na verdade, eu acho que o maior volume hoje dos benefícios são de amparo, benefício assistencial. Sim. São os maiores volumes. O de incapacidade é o que tem maior rotatividade, mas o de amparo eu acho que é o que tem maior volume. Exato. Porque hoje a gente tem uma dificuldade muito grande com relação às pessoas contribuírem. Então, para o próximo episódio, não o próximo da próxima semana, mas o próximo que a gente for falar sobre amparo, eu quero que a gente responda as perguntas que vocês vão mandar. E também vamos fazer essa diferença aí mais clara, né, entre a questão da deficiência, da incapacidade, o que são essas barreiras aí, porque só isso aí leva um episódio vamos todinho. Deixar as pessoas na curiosidade, né? Mas vão mandando as perguntas. Sim, por favor, nos ajudem aqui, até para levar mais informação. Cuidado com a pessoa que diz que aposenta você lá no INSS, que conseguiu o benefício sem a ajuda do advogado. Desconfie. Desconfiem. E apesar de vocês poderem fazer o requerimento no CRAS não analisa. Não avisa pendência.
Não cumpre exigência. Aí você, por conta de não querer gastar com um profissional para fazer um processo bem feito, muitas vezes acaba perdendo, saindo muito mais caro do que pagar honorários. Então, fica a dica para o próximo encontro a gente discutir isso. Sim, vamos trazer uma convidada, né? Para falar disso também, para nos ajudar aqui a responder essas perguntas. Porque ela, se duvidar, sabe mais do que a gente. Sim. Certo? Então, vamos ficando por aqui. Por hoje foi. Então, dá um joinha. Ajuda. Compartilha também. Então, querida Natália, faça seus votos de agradecimento. Obrigada por estarem aqui conosco mais uma vez, resistindo aqui bravamente. Obrigada. Próximo tema a gente vai falar sobre o quê? Vamos deixar... Na verdade, vamos fazer enquete. Vocês querem que a gente fale sobre o quê? Pensão por morte? Auxílio reclusão? Ou um tema que eu acho bem interessante, que está dando muito problema... que é o MEI, o microempreendedor individual, porque eu acho que ele tem reflexo em vários outros benefícios. Tem também a questão da autodeclaração. Não, a autodeclaração já está certa a gente gravar. Mas vamos terminar o rodízio primeiro, vamos deixar o povo na expectativa. E a gente também só solta se derem o joinha, se não der também não solto não, só de mal. Brincadeira! Então, meus amores, por hoje foi. Dá o joinha, segue, compartilha e manda pergunta. Beleza? Tchau, tchau. Fui!